E hoje no quadro Filhos, vamos falar para você, pai e mãe, sobre como evitar que situações vividas na infância se transformem em traumas profundos na vida adulta. O cuidado com os pequenos deve ser constante e diário. Brincar sem preocupação. A vida da criança vai além disso. É na infância que ela vive um constante aprendizado e se desenvolve emocionalmente. A infância é a base, é o alicerce. Eu preciso de uma base bem sólida, bem consolidada para dar conta do que está por vir, das mudanças, das vicissitudes da vida. Ali que eu encontro ferramenta para lidar com isso no resto da vida. Assim, é muito comum a gente estar num momento de conflito, tu te remete, tu fica mais enclausurado, tu fica pensando, tu fica buscando algo que te acolha naquele teu sofrimento. Estou falando de sofrimento de adulto. E a emoção é infantil. Então a gente retoma a uma condição lá na infância, busca recursos lá, tá? Claro que é aprimorado no decorrer, a gente amadurece, cresce, a gente se aprimora, né? E também, se tem alguns conflitos diante de situações vividas na infância, se buscar recursos, se buscar um trabalho individual, ressignifica, dá outro sentido para aquilo, né? E isso é a condução da saúde mental. Então, é assim, a infância é o início de tudo, então é a base, a educação infantil é a mais importante para o ser humano. A Débora tinha medo do escuro quando criança. Hoje, o filho dela, de 10 anos, sofre também do mesmo medo. A diferença das situações está na conduta dos adultos. Com o Benício, eu tento ser muito compreensiva com os medos deles, com os anseios que ele tem. Os meus pais são maravilhosos, mas nessa questão do medo do escuro que eu comentei antes, foi meio traumatizante assim para mim. E eu tive que enfrentar sozinha. Então eu quero que o meu filho veja em mim um apoio. O filho de Débora adora conversar, mas ele não gosta de exposição. Falar em público é um problema para ele. A mãe respeita a personalidade, mas o encoraja a mudar de comportamento. Eu mostro para ele que é necessário as apresentações na escola. Ele precisa passar por isso, é um trabalho que ele precisa apresentar. Então vai ser algo assim, rápido, é um assunto que ele domina porque ele estudou. Então eu procuro não forçar ele a determinadas situações, porque eu acho que não precisa, ele não precisa enfrentar aquilo naquele momento. Eu vou junto com ele e mostro para ele, olha filho, é assim que a gente faz, ó. Humilhação, abandono, abuso sexual, abuso psicológico, abuso físico. Palavras com significado para qualquer adulto. Para as crianças, nem sempre, mas que deixam marcas para toda a vida. Uma inibição, uma contenção, por exemplo. Então, ela pode vir a se tornar uma pessoa muito fechada, muito rígida por conta daquela condução. Recorrência de qualquer abuso, de qualquer situação inadequada, é que vai causar um transtorno maior na criança. E sem dúvida, um abuso é extremamente grave, muito sério, na qual a criança ela por si só talvez não se dê conta do ato em si, né? Dependendo da idade não se dá conta, mas é uma pessoa ao qual ela tem afeto que está de alguma forma trazendo sentimentos, sensações inapropriadas e que ela rejeita, enfim, ali sim pode causar uma série de danos para o psiquismo daquela criança, muitos sintomas. O que é doloroso para um pode não ser tanto para outro, mas é fato que as lembranças machucam e trazem impedimentos como bons relacionamentos e comportamentos de ansiedade. E a busca pelo tratamento deve começar ainda na infância. Ter um olhar sensível, olhar as necessidades e atender às necessidades da criança. Eu não me refiro nas questões materiais. Eu me refiro, sim, como eu dei o exemplo antes do bebê choroso, né? Vamos investigar o que está provocando esse choro todo. Vamos acolher aquela criança e não essa condução excessiva também desse excesso de proteção neste sentido também não é salutar.
Então, a gente tem que ter um equilíbrio. No entanto, olhar o sujeito na sua necessidade individual e buscar as estratégias e os recursos para atender aquela necessidade.